Olá, nono ano. Hoje a gente vai resolver as equações do segundo grau. Então, na primeira aula a gente aprendeu a identificar A, B e C, arrumar a equação para ela ficar na forma reduzida. E agora a gente vai aprender a achar as raízes, tá? Dessas equações de segundo grau. Ou seja, os valores que a gente coloca no lugar do x. Então, que quando a gente substitui na equação, a gente encontra zero igual a zero. Então, a gente tem uma equação desse tipo aqui. E quando a gente coloca um valor no lugar do x, que tá aqui, essa equação, ela dá zero. Aí fica zero desse lado e zero desse lado, tá? Por que que isso é importante? Para aquele primeiro exercício que eu resolvi com vocês, lá daquela casa, por exemplo, quando a gente achar zero igual a zero, significa que a gente achou o valor de x. O valor de x que deveria ser dos lados da figura, que eu não sabia, tá? Então, daí eu acharia, por exemplo, qual é o lado da planta. Então, seria 5, 7, 8 metros ali que teria a nossa planta, tá? Toda equação de segundo grau, ela vai ter raízes, ela pode ter 0, 1 ou 2 raízes. A verdade, a gente não fala, às vezes a gente fala uma raiz, e aí tem livro que traz que elas vão ter duas raízes iguais, que é a mesma coisa que ter uma raiz, tá? Então, a gente vai sempre procurar resolver e achar essa raiz, que é esse valor que a gente coloca no lugar do x, que encontra o zero, tá? Então, eu vou ter equações incompletas, que tá faltando uma parte, e eu vou ter equações completas, tá? As incompletas eu vou resolver de um jeito, e as completas eu vou usar Bhaskara, mas eu também consigo usar Bhaskara para que tá incompleta, tá? Só que essas incompletas, elas resolvem de uma maneira mais fácil que a Bhaskara, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar da Bhaskara, mas ela é uma forma muito utilizada, né? Ele é indiano, né, o Bhaskara, e descobriu essa fórmula depois de exaustivos meses de cálculo, né, meses e anos de cálculo, para conseguir resolver problemas de antigamente, né, que não tinha resolução. Então, essa equação de segundo grau está em tudo, e lá eles não conseguiam resolver essas equações, né, até encontrar a fórmula de Bhaskara que resolvia todo tipo. Então, tem a fórmula de Bhaskara, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela chega no resultado perfeito. E tem a soma e produto, que não dá tanto trabalho, mas às vezes, se você não tem muita intimidade com os números, é mais difícil. Então, vamos lá. O primeiro método que a gente vai utilizar é para as equações incompletas, tá? E eu vou começar primeiro com essas desse lado. E com essas desse lado, elas são do tipo AX mais X, ou aqui mais B, né? Como a gente coloca aqui, BX, faltou o B. BX. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que eu vou ter a parte que tem x ao quadrado, a parte que tem x, mas eu não vou ter a parte do número sozinho, tá vendo? Desse lado eu não tenho nenhum número sozinho. Ou o número tá com x ao quadrado, ou ele tá com x, tá? O zero, que fica do outro lado do igual, não conta pra nós como número, né? Ele teria que ficar desse lado, e o zero também não vai fazer diferença. Mais zero, menos zero não faz diferença, tá? Então, ó, primeiro eu tenho que arrumar a minha equação, eu tenho que colocar todo mundo do mesmo lado. O x ao quadrado fica aqui, esse mais 3x passa para o outro lado, menos 3x. E aqui igual a zero, tá? Então, eu tenho a parte x ao quadrado, a parte do x, e não tenho a parte do número sozinho, porque ela é incompleta, tá? Como que eu resolvo? Gente, aqui a gente vai colocar em evidência, por exemplo, uma coisa que tem desse e desse, ó, que tem nos dois, é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Ó, eu vou colocar ele na frente e vou colocar valores aqui dentro, tal que quando eu multiplique, eu encontre de novo essa equação. Então, olha como é que a prof vai fazer. Eu quero encontrar x ao quadrado. Então, aqui eu tenho que colocar um x. Observa por que isso, ó. Porque se eu fizer x vezes x, ó, eu vou encontrar x ao quadrado. Tá vendo que aqui tem um sinal de menos? Então, aqui tem que ter um sinal de menos. Se eu colocar aqui um 3, ó, eu vou fazer x vezes 3 e vou encontrar 3x como sinal. Ó, eu vou fazer isso aqui, colocar em evidência, eu vou resolver para ver como a gente chega nisso daqui de novo, ó. X vezes x dá x ao quadrado menos, né, menos x vezes 3 é 3x, tá? Então,
isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que aqui eu coloco x em evidência. Por quê? Porque eu quero achar a raiz. E como isso me ajuda a achar a raiz? Prof, ajuda muito, ó. Tu tem a equação aqui, ó, x menos 3. Tu quer achar um número que tu vai colocar no lugar do x e que zere essa questão. E não esquece que aqui tem uma multiplicação, né? Que foi isso que a gente fez. Que zere a questão. Então, olha pra mim. Se eu colocar o x igual a 0, nessa aqui, ó, vai ficar assim, ó. No lugar do x, 0 vezes 0 menos 3. Então, no lugar dos 2x, eu substitui 0. 0 vezes 0 menos 3 é menos 3. Quanto que é 0 vezes menos 3? Bem, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o 0 é uma das que eu vou colocar aqui e vai dar certo. Só que essa equação ela vai ter duas raízes. Um outro valor que eu coloque aqui e que eu ache o 0 como resposta também. Aí tem uma dica, ó. Eu posso zerar isso aqui, ó. Aqui dentro, ó. Que número que eu posso colocar aqui no lugar do x? Tal que quando eu tire 3, dê 0. Esse número é 3, ó. Observa aqui como é que a prof tá fazendo. Ó, vamos botar de novo a equação aqui, ó. x menos 3. Ó, no lugar do x, agora eu vou colocar 3. Vai ficar 3 vezes 3 menos 3. Ó, no lugar do x eu botei 3, no lugar do x eu botei 3. Aqui vai ficar 3 vezes 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0. Tá? Mais que duas raízes. Tem, prof? Não, porque o x ao quadrado vai me dar duas raízes só. Então, uma raiz é o 3, uma raiz é o 0. Vocês vão ver que esse aqui já vai ficar muito mais fácil, ó. Esse aqui, ele já tá arrumadinho, tá vendo, ó? Então, nem vou mexer. Ele já tá arrumadinho, tudo do mesmo lado. Eu vou botar em evidência, e é sempre o x que eu vou botar em evidência, tá, gente? Porque ele tá dos dois, ó. Então, aqui, pra mim encontrar x ao quadrado, eu tenho que botar x, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. O sinal eu deixo igual, ó, que era menos, ele continua menos até o final, ó. E aqui era mais, vai continuar mais. 15. Olha aqui pra prof. X vezes x, x ao quadrado, mais, x vezes 15, 15x. Então, isso é igual a isso. Aqui eu só coloquei o x em evidência. E isso sempre vai acontecer, ó, o x igual a 0 é uma resposta, tá? Porque sempre esse aqui, ó, de fora zerando, o 0 resto, ó. 0 mais 15, ó, substituir 0 e 0 no lugar do x. 0 vezes 0 mais 15, 15. Quanto que é 0 vezes 15? 0. Então, o 0 é uma das respostas. Eu vou copiar ele de novo aqui e vou colocar outra resposta. Olha outra resposta que fácil. É um número que eu vou colocar aqui dentro, que eu quero zerar aqui dentro agora. Eu zero aqui fora colocando x, e agora eu quero zerar aqui dentro. Então, que número que eu posso colocar no lugar do x, que quando eu coloque, eu encontre zero aqui dentro? Bem, se aqui eu tenho mais 15, eu tenho que ter um x que valha menos 15, porque daí vai ficar menos 15 mais 15, 0. Então, no lugar do x, menos 15, no lugar do x, menos 15 e o mais 15 aqui. Ó, menos 15 vezes. Devo 15, tenho 15, 0. Menos 15, menos 15 vezes 0, 0 também. Então, eu encontrei as duas raízes assim. Esse daqui eu vou arrumar, ó, x ao quadrado, tá, mais x passa menos x igual a 0. Tem que estar arrumada, senão não dá pra fazer. Mesmo jeito que eu vou fazer, vou colocar o x em evidência. Aqui vai ficar x, porque x vezes x é o quadrado, aqui vai ficar menos. Mas, prof, que número, ó, porque aqui tinha o 15, aqui tinha o 3, né, o menos 3. Mas que número que tem aqui? Quando não tem nenhum número, é 1, ó. Então, observa. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. E 1x é a mesma coisa que x. Se eu escrever assim, ó, 1x é a mesma coisa que eu fazer x, tá? E aí, a gente tem que manter o sinal de menos. Então, vamos lá. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 1x. Que não precisa aparecer esse 1zinho que tá perdido aqui. Olha que legal. Do mesmo jeito, essa aqui é as raízes do outro. Do mesmo jeito, uma das raízes vai ser x igual a 0, ó. 0 vezes 0 menos 1. 0 vezes menos 1. 0 vezes menos 1. 0.
E a outra raiz, ó, isso aqui é menos 1, para dar 0 aqui tem que ser 1. Isso é igual a 1, então fica x menos 1. Ó, x agora é 1. 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 1 vezes 0, 0 também. Então, aqui eu encontrei as duas raízes. As raízes fazendo pelo jeito de colocar em evidência, tá? E aqui eu vou fazer as raízes de uma equação incompleta também. Só que uma equação do tipo que eu vou ter x ao quadrado e vou ter um número sozinho. Que eu não vou ter essa parte aqui, ó, do meio, ó, que é do 15x, ou do menos x, ou do 3x. Mas eu vou ter a outra parte que é do número sozinho. Como resolvo questões assim, prof? Para resolver questões assim, ó, eu tenho que resolver a raiz. Olha que fácil que é. Eu tenho que sempre botar ela desse jeito, ó, botar a raiz pro lado de lá, tá? Botar o valor pro lado de lá e o número pra cá. Aí, ó, a gente tem essa equação. O contrário de um expoente, que é esse 2zinho aqui, ó, o contrário desse expoentezinho aqui é uma raiz, tá? Então, o contrário desse expoentezinho é uma raiz. Então, para mim tirar esse expoentezinho daqui, ó, eu vou passar para o outro lado uma raiz. Aí, ficou raiz de 144. Se você for fazer tuas continhas, se eu fazer as tuas continhas, tu vai ver que 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2, ó, que 12 vezes 12 é 144. Só que você vai encontrar duas raízes. Aí eu quero que você perceba que se a gente fizer 12 vezes 12, dá 144. Então, o x, ele pode ser 12, sim. Mas ele também pode ser 12 negativo. Olha aqui pra mim, ó. Menos 12 vezes menos 12. Menos com menos, mais. 12 vezes 12, 144. Então, eu escrevo assim, ó, mais e menos. Então, qual que é os valores que vão zerar a minha equação, tá? Vai ser o x mais ou menos 12, ou seja, vai ser o x 12 positivo e vai ser o x 12 negativo. Esses vão ser os x que vão zerar minhas questões, tá? E nessa, prof, do mesmo jeitinho, tá, gente? Ó, a gente vai pegar, vai ter que colocar depois do igual. Nessa aqui a gente precisa arrumar, deixar desse jeito, tá? Deixar assim, ó, x ao quadrado igual a c. Precisamos deixar desse jeito. Então, x ao quadrado, esse 25 tá desse lado negativo, vai passar pra cá, positivo. Vai ficar 25. Do mesmo jeito, esse 2zinho vai virar uma raiz, vai ficar assim, ó, raiz de 25. A gente sabe que 5 vezes 5 é 25. Então, a gente sabe que o 5 vai ser uma resposta. Só que menos 5 vezes menos 5, ó, 5 vezes 5, 25, menos com menos, mais, ó, mais 25, também é resposta. Então, a gente também coloca mais ou menos 5. Então, as minhas respostas é 5 positivo e 5 negativo. Assim, tá? Vamos lá nessa outra aqui, ó. O x é do mesmo jeito, só que aqui a prof quer que você dê uma olhadinha, que a gente tem um 4 aqui, ó. Eu não posso passar direto o 2zinho pra cá, porque tem um 4. O que que eu faço, prof? Faz assim, ó. Esse 4 tá multiplicando desse lado, passa pra cá, dividindo, certo? Prof, um quarto? Não se preocupa. Esse 2zinho vem pra cá, uma raizinha, ó, tá? E aí, agora, aqui, lembra que a gente já estudou isso daqui, ó? Aqui eu posso fazer raiz de 1 e aqui eu posso fazer raiz de 4. Eu posso separar essa raiz. Então, isso aqui vai me dar raiz de 1. 1 vezes 1 é 1. É 1. Raiz de 4. 2 vezes 2 é 4. E aí, vai acontecer do mesmo jeitinho, ó. Mais ou menos. Por quê? Porque um meio positivo é resposta, mas o meio negativo também é resposta, porque vai ficar menos com menos, porque são duas vezes, tá? E aí, a resposta dessa aqui vai ser um meio positivo, e a resposta dessa aqui
1/2 negativo. Essas são as duas respostas que tem essa equação, tá? Vamos lá do mesmo jeito, essa daqui, só que essa daqui a gente precisa fazer uma transformaçãozinha, mas ela dá bem certo, ó. Passa o 18 pro lado de lá. Então, ele tá menos 18, passa 18 positivo. Esse 2 que tá multiplicando, passa pra cá. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Essa expoente vira uma raizinha. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então, é mais ou menos 3. Porque 3 positivo dá 9, mas menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. E aqui eu tenho as duas raízes, x3 e x menos 3. São os dois resultados. É isso, tá, gente? Esse é o jeito de fazer, ou pela substituição, ou vou colocar em evidência, né? E ou sobre resolver por raiz. O jeito mais comum é por Bhaskara, tá? Se até agora vocês não tiveram nenhuma aula sobre isso, agora a gente vai aprender essa fórmula que você vai usar bastante de novo lá no ensino médio também, tá? Então, para equações completas e incompletas, a gente pode usar Bhaskara. Eu vou resolver 2 exemplos com Bhaskara, tá? Se o valor, aqui ó, se o valor do delta, que é esse daqui que a gente vai fazer primeiro, der maior que 0, vai ter duas raízes, tá? Então, se o delta der qualquer número maior que 0, duas raízes. Se o delta der igual a 0, vai ter uma raiz. E se o delta der menor que 0, a gente não resolve, porque quer dizer que ele não tem raízes reais, tá? Mas todas as que eu fiz aqui, elas vão dar duas raízes, tá? Que é a maioria que a gente vai usar. Então, vamos lá. A primeira parte da fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa é a primeira parte. Para mim fazer isso daqui, eu não posso esquecer de achar o a, o b e o c, porque é o a, o b e o c que eu substituo. O a é quem tá com x ao quadrado, ó. Quem que tá com x ao quadrado aqui, ó? 1, quando não tem nada, é 1. O b é quem tá só com x, ó, é o 2. E o c é aquele número que tá sozinho, ó, com um sinal, menos 8. E agora eu vou substituir, ó, delta, que é esse nosso triângulozinho, é igual a b, que é 2, ao quadrado, menos 4 vezes o a, é 1, vezes o c, ó, o c negativo, então eu vou botar entre parênteses. Então, vamos lá. Substituir o b, copiei o menos, copiei o 4, substituir o a e substituir o c. Então, ficou assim. Vamos resolver. 2 ao quadrado é 4. Menos, agora vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 é 32. Agora, só observa que eu tenho menos aqui e menos aqui. Menos com menos, mais. Aqui também tem mais, ó. Mais com mais é mais, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. E o meu delta vai ser igual a 4 mais 32, 36. Então, a primeira parte do delta é encontrar o delta, que deu 36, que tá certinho. Ele é maior que 0, então vai ter duas raízes. Então, essa parte da equação eu já fiz, agora eu vou fazer essa. X é igual, vou copiar primeiro, tá? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual menos o b, o meu b é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos eu não mexo, raizinha não. Quanto que é o delta que me deu? 36. 2 vezes a, 2 vezes o meu a, que é 1. Aqui, gente, eu vou encontrar as duas raízes, olha que legal. O x uma linha, eu vou usar o sinal de mais. E o x duas linhas, eu vou usar o sinal de menos. Então, olha só que fácil. Menos 2. Agora, eu vou usar o sinal de mais. Quanto que é a raiz de 36? Raiz de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, menos 2 mais raiz de 36, que é 6. 2 vezes 1, 2. Eu devo 2 e tenho 6. Eu vou lá, pego meus 6, pago minha dívida e ainda sobra pra mim 4. 4 e o 2 eu copiei normal.
4 dividido por 2 é 2. Então, a minha primeira raiz é 2. Vamos fazer de baixo, ó. Menos 2. Agora, em vez de eu pegar o mais, eu vou pegar o menos. Menos. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 1 é 2. Eu devo 2 e eu devo 6, significa que eu devo 8. Tá? Então, eu devo 8 para dividir por 2. Então, eu tenho uma dívida de 8, vou dividir em 2 parcelas. Vai ficar 2 parcelas de R$4. Então, 2 parcelas de uma dívida de 4, tá? Eu divido 8 por 2 e mantenho o sinal. Então, olha só. O meu x, uma das minhas raízes é 2. E a minha outra raiz é menos 4. É assim que a gente resolve por Bhaskara. Vou fazer mais um exemplo, ok? Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá. O meu A é 1, o meu B, que é quem tá com X, é 4, e o meu C é menos 5. Vou fazer o delta aqui já. B ao quadrado menos 4AC. Ó, copiei igual. O meu B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o meu A é 1 e o meu C é menos 5. Perfeito. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Olha quem deu de novo. 16 mais 20, 36. Deu a mesma raizinha, ó. Só que os valores agora vão ser diferentes, ó. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vamos substituir essa fórmula, tá? X igual menos, o meu B é 4, mais ou menos, o meu deltazinho, 36. O meu 2 vezes o meu A, 1. Menos, ó, agora vamos lá. Aqui vai ser o x, uma linha. O primeiro x, ou x1, x2, como você quiser fazer, tá? Ó, menos 4, esse eu vou pegar o sinal de mais. Raiz de 36, 6. 2 vezes 1, 2. Então, eu devo 4, eu tenho 6. Eu vou lá, pago a minha dívida e ainda sobra 2. Embaixo, 2. 2 dividido por 2 é 1. O x, duas linhas. Menos 4. Agora eu vou pegar o sinal de menos, ó. Em cima eu peguei o de mais e embaixo eu peguei de menos. Por isso que tem duas raízes. Raiz de 36, 6. Duas raízes não, né? 2 sinais. Embaixo, 2. Devo 4, devo 6. Quer dizer que eu devo no total 10. Dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Só que não é ter 10, é dever 10. Então, é menos 5. Tá? Então, uma raiz deu 1 e a outra raiz deu menos 5. É assim que a gente faz a fórmula de Bhaskara. A prof tá resolvendo esses 3 exercícios aqui pra vocês, tá? Esses 2 exercícios desse, mais os outros que eu resolvi do outro, para que vocês possam ver várias vezes, tá? Então, ver várias vezes, tenta fazer sozinho, para você ter certeza que isso aqui ficou aprendido. Isso aqui é Bhaskara, ele precisa, gente, do nosso treino, tá? E se eu não resolver por Bhaskara, prof, tem um outro jeito, mais fácil que Bhaskara, que é resolver por soma e produto. Como que é, professora, resolver por soma e produto, tá? Resolver por soma e produto é dar uma ajudinha, resolver hora com soma, hora com produto, e resolver de uma maneira um pouquinho mais fácil que a gente resolveria normalmente, que é por Bhaskara, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, olha só, as minhas duas raízes, olha aqui pra mim, x uma linha, mais x duas linhas, essa parte da soma, ó, ela tem que dar menos b dividido por A. Então, olha só, vamos lá. Quem que é o A? O A é o 1. Quem que é o B? O B é o 2. Quem que é o C? O C é o menos 8. Tá? Então, ó,
a minha raiz mais a minha outra raiz, que eu não sei quem são, por isso que eu tô escrevendo assim, tá? Elas vão dar menos B, o meu B2, dividido por A, que é 1. Então, eu tenho 2 dividido por 1 é 2, e eu vou manter o sinal. Então, a minha soma, eu tenho um número mais um outro número que tem que dar menos 2. Essa é a parte da soma. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte do produto, ó. Esse vezes esse. Agora, a gente tá aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais pra baixo, né, Vera? Vou fazer pra cá, ó. X vezes X, duas linhas. Ele tem que ser C dividido por A. Vamos lá. X vezes X, duas linhas. Quem que é o meu C? Meu C é menos 8. Dividido por quem? Pelo meu A, que é 1. Menos 8 dividido por 1 é menos 8. Então, eu tenho um número, vezes um outro número, e isso tem que dar menos 8, tá? Então, eu tenho dois números que quando somado dá menos 2. E eu tenho dois números que quando eu multiplico dá menos 8. Então, esse é o lance da soma e produto. Você tem que pensar que números são esses e que dão certo, tá? Então, a soma e produto, ela não tem uma fórmula que você vai fazer e vai dar certo. Não, você tem que ficar pensando que número você vai colocar, tá? Então, aqui, ó, pra dar menos 2, a gente pode pensar numa soma, por exemplo, pra ficar devendo 2, eu posso dever 8 e ter 6, por exemplo. Aí eu ainda fico devendo 2. Só que quando eu faço 8 vezes 6, eu não encontro menos 8. Então, isso aqui tá errado, não é essa conta, tá? Então, no lance do soma e produto, você tem que ficar olhando pra você ver o que você pode encontrar, tá? Esse aqui é o mesmo que a gente já fez antes, mas eu quis fazer por soma e produto pra ver. Então, olha que números que são, ó. Se eu colocar aqui o 2 e eu colocar aqui o menos 4, ó. Eu tenho 2 e devo 4. Então, eu vou dever 2. Dá certo? Eu tenho 2 e devo 4. 2 vezes 4, 8, mais com menos, menos 8. Então, os números são 2 e 4. Isso é resolver por soma e produto, tá? Só que daí você tem que ter, como é que a prof pode dizer? Um jogo de cintura, um raciocínio para você poder achar esses números, tá? Vou fazer mais esse exemplo aqui, esses dois aqui eu vou deixar para vocês tentarem. Então, vamos lá. O A é 1, o B é 4 e o C é menos 5. A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Ó, a gente vai fazer um número mais um outro número, que vai dar menos B dividido por A. Quem que é o B? É 4, então é menos 4 dividido por A, que é 1. E dá menos 4. Então, eu tenho um número mais um outro número, e eles juntos tem que dar menos 4, tá? E na multiplicação, vou fazer um tracinho assim, ó. Tá bom? Pra não misturar um com o outro. E na multiplicação, a gente vai ter um número vezes um outro número, que vai dar C dividido por A. Quem que é o C? Menos 5 dividido por A, que é 1. Então, dá menos 5. Então, eu vou ter um número que multiplica outro número e isso vai ter que dar menos 5. Então, vamos lá. Tem que dar menos 4 na soma e menos 5 na multiplicação. Aí, a gente vai dar uma pensadinha e vai chegar à conclusão que se um for 1 e o outro for menos 5, eu tenho 1, devo 5, devo 4. Eu tenho 1 vezes menos 5, é menos 5. Então, esses valores satisfazem as duas equações, tá? Nem sempre é tão fácil achar, por exemplo, essa aqui eu achei mais difícil que essa. Essa até consegui achar um valor, tá? Mas porque aqui é 5, ó, só pra vocês entenderem. O 5, ele não é uma multiplicação de muita coisa. Ele pode ser a multiplicação de 1 vezes 5.
ou 5 vezes 1, porque o 5 ele não dá pra fazer, por exemplo, 2 vezes 3 é 6, mas o 5 não dá pra fazer, então só podia ser o 1 e o 5, tá? Que eu ia colocar aqui. O 8 eu poderia usar do mesmo jeito. Quem faz o 8? 2 vezes 4. Só o 2 vezes 4, dois números que fazem 8, só dá o 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Então, as raízes têm que ser 2 e 4. E aí eu só vou ver qual que é negativa e qual que é positiva, tá? Às vezes a gente consegue ver pela soma, às vezes a gente consegue ver só pela multiplicação. Então, tentem esses dois aqui. Mais pra frente eu coloco a resposta lá no sistema pra ver se vocês conseguem desse jeitinho fazer as raízes. Tentem por Bhaskara e tentem por some produto. Vai ser bom pra vocês, tá bom? Um abraço, gente!